Um viajante e sua esposa caminhavam pelas ruas de Praga quando avistaram um desenhista e se interessaram muito pelo seu trabalho, pelas obras que estavam expostas. Ao estender a mão para entregar o dinheiro e levar de fato uma das obras que havia escolhido, ele percebeu que o desenhista estava sem luvas, e aquilo o assustou bastante porque fazia menos 5 graus na cidade. Ele então indagou o desenhista, que respondeu que estava sem luvas pois facilitava, era melhor na hora de segurar o lápis e realizar os desenhos. Eles começaram a conversar sobre a cidade a partir daquele diálogo inicial, e o desenhista, também interessado neles, se ofereceu para desenhar a esposa do viajante sem cobrar nada. Enquanto o desenhista fazia a obra que havia proposto, o viajante percebeu algo muito intrigante. Ele viu que eles estavam conversando há quase 5 minutos sem que soubessem de fato o idioma um do outro. Eram apenas risos, expressões faciais e gestos dos mais diversos. Mas havia algo em comum, a vontade de entrar em conexão um com o outro. E a partir disso, a linguagem sem palavras pôde surgir. Acho bonita essa história, né? História bem bacana. Porque, de fato, a gente tem que entender que essa história ela gira em torno, basicamente, ela tem muitas nuances, mas ela gira em torno, basicamente, de comunicação e linguagem. Comunicação e linguagem não são a mesma coisa, porque a linguagem é a ferramenta que a gente utiliza para exercer a comunicação. E a linguagem ela não é singular, ela é plural. Existem inúmeras linguagens que a gente pode empregar e, não raro, nós utilizamos mais de uma linguagem quando estamos nos comunicando. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando a linguagem verbal com vocês, mas também estou utilizando a gestual, né? Tem todo um aparato de coisas que comunicam a informação que eu quero passar. Só que, dentro dessa história, você via que eles não sabiam, a linguagem deles não era a linguagem aparentemente apropriada para aquela comunicação, que mesmo assim aconteceu. E a gente para pensar, o que nos motiva de fato a nos comunicarmos com as pessoas? Somos seres que, né, já falamos várias vezes aqui, somos seres gregários, somos animais políticos, nós vivemos em sociedade e para viver em sociedade, de preferência para viver harmonicamente em uma sociedade, a gente precisa se comunicar, a gente precisa estabelecer laços com o outro. Por que eu preciso estabelecer laços com o outro? Porque a gente vive numa comunidade. Eu não moro sozinho, eu não sou uma ilha, eu não construo, eu não faço nada exclusivamente sozinho. Eu preciso do João, eu preciso de vocês, eu preciso de pessoas, não para me servir, mas para que juntas a gente possa criar alguma coisa. E para fazer isso de maneira harmônica, eu tenho que me conhecer, eu também tenho que conhecer os demais. E isso é uma coisa que eu acho que fica muito bonito na história, porque se os viajantes estivessem exclusivamente interessados no artista e no que o artista poderia prover para eles, seria apenas uma relação de comércio, seria apenas uma relação de tipo, toma o dinheiro aqui, me dá o produto aqui e tchau. Não haveria comunicação, não haveria conexão. Só que ele pergunta da ausência das luvas, demonstrando ali um interesse genuíno pelo vendedor. E ao demonstrar esse interesse genuíno pelo vendedor, pelo artista, né, ele conseguiu enxergar o humano que estava para além daquele artista, que estava para além daquele comerciante. Ele conseguiu enxergar a pessoa ali. E essa foi a chave que fez com que eles conseguissem, de fato, começar a comunicação. E extrapolando um pouco o exemplo da história, a gente tem ali muito claramente duas pessoas que não tinham essas ferramentas, mas que tinham de sobra esse ímpeto de se conectarem, mas no dia a dia nós temos muitas vezes o oposto. As ferramentas necessárias para trocar com as pessoas, mas por vezes esse ímpeto nos falta. E aí os motivos são muito variados, mas um deles, e que talvez seja muito presente na vida de muitos de nós, é que o mundo é muito acelerado, a vida é muito acelerada, a gente está constantemente fazendo alguma coisa, preocupado com alguma coisa, cansado por várias outras coisas, e a gente por vezes para com pessoas que nós temos um carinho muito grande e não estabelecemos realmente aquele vínculo. E aí quando a gente fala de comunicação, de estabelecer conexão, isso requer uma atenção muito grande, porque não importa quantas vezes a gente se conectou anteriormente, aquela é uma nova experiência, e se você não se conecta ali, você perde aquele momento. Então toda a troca é importante. É óbvio que nem sempre a gente vai conseguir se conectar, entre muitas aspas, perfeitamente, mas é importante que a gente tente se conectar da melhor forma possível. Se eu estou muito cansado e aquela pessoa falou algo que eu não consegui perceber ou que eu não prestei atenção, eu posso pedir para que ela repita, para mostrar que eu estou interessado e que naquele momento eu perdi um pouco a atenção, mas que eu quero ouvir, que eu dou valor para o que ela está me dizendo. Eu posso demonstrar através de outras ferramentas que eu de fato quero estar ali naquele momento com aquela pessoa. E isso ao longo da nossa vida
faz muita diferença. Em um outro caso, quantas vezes eu não entendi o que a pessoa quis dizer e isso gerou um conflito entre a gente, ou isso fez com que ela levasse uma ideia sobre aquilo que eu disse que não teve nada a ver com o que eu falei e propagasse isso para frente. Quantas vezes, inclusive, eu estabeleço uma comunicação sem de fato querer construir uma ponte, sem de fato querer chegar a uma conclusão que seja benéfica para as duas partes, ainda mais quando a gente discorda de alguma coisa. Então a comunicação é algo extremamente complexo, mas se a gente parte dessa vontade de estabelecer realmente algo valoroso com a outra pessoa, fica muito mais fácil podar os ruídos que naturalmente irão aparecer na nossa construção, naquilo que a gente está tentando levar para a nossa vida. E justamente aí fica a reflexão e a pergunta, né, João? De quantas vezes você, numa discussão, num debate, não quis simplesmente impor a sua vontade, ao invés de realmente buscar a solução para aquilo que estava acontecendo, ao invés de querer entender o que o outro, a demanda do outro, o que o outro queria colocar ali. E fica também o convite, né, de que com essa história a gente possa qualificar mais as nossas comunicações, a gente possa qualificar mais a forma como a gente se comunica com as pessoas ao nosso redor. Precisamos delas, não no sentido utilitário, como eu falei no início. Eu não vou me comunicar com o João pensando no que ele pode me servir. Pelo contrário, eu vou me comunicar com o João pensando no que eu posso servir a ele e no que nós dois juntos podemos construir de bom e de harmônico. Então, que essa história fique no coração de vocês e sirva como um alarme, um alertazinho para que a gente possa qualificar e harmonizar muito mais as nossas relações daqui para frente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.